Ela chegou à fazenda acorrentada, grávida de 9 meses, comprada como animal. O bebê nasceu naquela mesma noite. Mas quando a parteira viu a criança pela primeira vez, ficou em choque. Tem algo diferente nesta menina, ela sussurrou. E tinha. Porque em poucas semanas, flores murchas reviveram, animais doentes curaram, e pessoas cruéis começaram a chorar vendo seus próprios pecados. O fazendeiro mais temido da região caiu de joelhos diante daquela bebê. Homens armados que vieram raptá-la largaram as armas e choraram. O que aquela criança tinha? Que poder impossível era aquele que transformou uma fazenda inteira, libertou centenas de escravos e mudou o coração dos mais cruéis? Essa história vai te arrepiar. Mas antes, me conta, de que cidade você está assistindo? E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora porque você não vai querer perder histórias transformadoras como essa. O mercado de escravos de Campinas fervilhava sob o sol escaldante de março de 1858. Entre as dezenas de pessoas expostas como mercadoria, acorrentadas e exaustas, estava Ana, uma mulher de 24 anos cujo ventre imenso denunciava gravidez em estágio final. Suas mãos tremiam levemente, não apenas de medo, mas de contrações que vinham e iam em ondas cada vez mais regulares. Sabia que o bebê estava próximo, talvez questão de horas, no máximo dias. Próxima mercadoria, gritou o leiloeiro Sebastião Campos, homem baixo e gordo com voz que cortava o ar como chicote. Negra jovem, 24 anos, experiência em trabalho doméstico e roça. E vejam, senhores, está prenha de 9 meses. Comprem uma, levem 2 em poucos dias. Que negócio! A multidão de compradores, fazendeiros, comerciantes, capatazes procurando força de trabalho barata, reagiu com interesse variado. Alguns viam oportunidade de investimento duplo. Outros viam risco, mulher grávida poderia morrer no parto, bebê poderia nascer fraco ou doente. Mas todos olhavam com mesma indiferença desumana que caracterizava aquele comércio horrendo. Ana mantinha a cabeça baixa, tentando não chamar atenção. Cada vez que leiloeiro a mencionava, cada vez que mãos de potenciais compradores a tocavam, examinando dentes, verificando força de músculos, ela morria um pouco por dentro. Mas se obrigava a permanecer forte. Pelo bebê. Tinha que sobreviver pelo bebê. Por que está sendo vendida tão perto do parto? Gritou alguém da multidão, voz cheia de suspeita legítima. Há algo errado com ela? Com a criança? Sebastião sorriu seu sorriso oleoso de vendedor profissional. Nada de errado, garanto aos senhores. Seu antigo dono, Comendador Silveira, faleceu repentinamente. A viúva está liquidando propriedade inteira, vendendo tudo rapidamente. Ana aqui sempre foi boa trabalhadora. Forte, saudável, obediente. Mercadoria de primeira. Era mentira, mas mentira conveniente. A verdade era que Ana estava sendo vendida precisamente por causa da gravidez. O pai do bebê era filho do comendador, fato que a viúva descobrira e que a enchia de raiva. Vender Ana antes do parto, para longe, era maneira de enterrar escândalo familiar. Começamos com 50 mil réis, anunciou Sebastião. Quem dá 50? 50, gritou o fazendeiro de rosto vermelho. 60. Contra-ofereceu outro. 70. O leilão continuou, preço subindo enquanto Ana fechava olhos, tentando não pensar no que significava ser vendida como animal, transferida de dono para dono como objeto sem vontade própria. O bebê chutou forte dentro dela, como se protestando contra a injustiça de tudo isso. 100 mil réis. A voz cortou através do barulho, voz feminina, clara e firme. Ana abriu olhos, surpresa. Compradores eram quase sempre homens. Mulheres raramente vinham a esses lugares. A mulher que havia feito oferta estava de pé no fundo da multidão. Tinha talvez 40 anos, vestida com simplicidade mas limpeza que sugeria posição respeitável. Cabelo escuro preso em coque, rosto marcado por sol mas com olhos gentis que contrastavam drasticamente com olhares duros ao redor. 100 mil réis uma vez, cantou Sebastião, visivelmente satisfeito com preço alto. 100 mil réis 2 vezes.
Pausa dramática enquanto olhava ao redor. Vendida. Vendida a senhora. Desculpe, não peguei o nome. Beatriz. Beatriz Almeida. A mulher aproximou-se do palanque, olhos fixos em Ana. E vim buscar o que comprei. Sebastião piscou, ligeiramente desconfortável. Havia algo na maneira como Beatriz olhava para Ana, não como comprador avaliando mercadoria, mas como pessoa vendo pessoa. Era perturbador em contexto onde desumanização era a norma. Claro, claro. Josué, liberte a mercadoria e entregue à senhora Beatriz. As correntes foram removidas. Ana esfregou pulsos machucados, olhando para a nova dona com mistura de medo e confusão. Beatriz aproximou-se, falando baixo para que apenas Ana ouvisse. Quanto tempo falta? A pergunta direta, preocupada, surpreendeu Ana. Não sei ao certo, senhora. Mas sinto que é logo. Talvez hoje, talvez amanhã. Beatriz assentiu, algo parecido com urgência cruzando o rosto. Então precisamos nos apressar. Vem comigo. Carroça está lá fora. Ana seguiu, pernas trêmulas, sem entender o que estava acontecendo. A carroça de Beatriz era simples mas limpa, com banco acolchoado e cobertura que oferecia sombra. Beatriz ajudou-a a subir, realmente ajudou, segurando o braço com gentileza, e então tomou rédeas. Quanto tempo até sua fazenda, senhora? Perguntou Ana hesitantemente. Não tenho fazenda, disse Beatriz, guiando cavalos pela rua movimentada. Tenho propriedade pequena nos arredores de Campinas. 15 hectares, algumas galinhas, horta. Vivo sozinha desde que meu marido morreu há 5 anos. Sozinha? Ana estava confusa. Então por que me comprou? Beatriz não respondeu imediatamente. Apenas guiou em silêncio enquanto deixavam cidade para trás, entrando em estrada de terra cercada por campos de café e cana. Finalmente, depois de longos minutos, falou. Porque também tive filha uma vez. Ela ficou grávida jovem demais, sem estar casada. E quando o pai descobriu, ele a vendeu. Vendeu minha menina, minha única filha, grávida de 6 meses, para a fazenda no interior de Minas Gerais. Nunca mais a vi. Nunca soube se ela sobreviveu ao parto. Se o bebê viveu, nada. Voz dela quebrou levemente. Isso foi há 15 anos. E desde então, sempre que vejo mulher grávida sendo vendida, penso nela. Penso em minha filha, em minha neta ou neto que nunca conheci. E não consigo simplesmente deixar passar. Ana sentiu lágrimas queimando. Então a senhora me comprou por bondade. Comprei porque é certo. Porque ninguém deveria dar à luz acorrentada, sem cuidado, tratada como animal. Beatriz olhou para ela, olhos úmidos. E porque talvez, de alguma forma, ajudando você e seu bebê, posso fazer pequena reparação pelo que não pude fazer por minha própria filha. Era mais bondade do que Ana experimentara em anos. Mais humanidade do que pensava ainda existir no mundo. Obrigada, senhora. Obrigada por me ver como pessoa. Chame-me de Beatriz. E você é Ana, certo? Quando Ana assentiu, Beatriz sorriu pela primeira vez. Sorriso triste mas genuíno. Então, Ana, vamos garantir que você e esse bebê tenham chance. Chance real de vida, não apenas sobrevivência. Continuaram em silêncio, mas era silêncio diferente agora. Não vazio, mas cheio de compreensão tácita, de conexão começando a se formar entre duas mulheres unidas por circunstâncias impossíveis e bondade inesperada. Quando finalmente chegaram à propriedade de Beatriz, casa simples mas bem mantida, com jardim florido e ar de lar real, não apenas estrutura, Ana sentiu outra contração. Esta mais forte, mais definitiva. O bebê, ela conseguiu dizer, dobrando-se. O bebê está vindo. Beatriz não hesitou. Aguenta firme. Vou te levar para dentro. Tenho experiência com partos. Ajudei quando era jovem, antes de casar. Vamos fazer isso juntas. E enquanto ajudava Ana a entrar na casa,
Enquanto preparava cama limpa e água quente e panos, Beatriz não sabia que estava prestes a testemunhar algo extraordinário. Não sabia que o bebê que estava prestes a nascer mudaria não apenas a vida de Ana, mas de toda a comunidade ao redor. Não sabia que decisão de comprar escrava grávida por bondade, por memória de filha perdida, desencadearia eventos que transformariam fazenda inteira, que plantariam sementes de mudança em região onde mudança parecia impossível. O bebê estava vindo. E com ele, revolução silenciosa que começaria em casa humilde mas se espalharia para além de qualquer expectativa. Tudo começou com um ato de compaixão. Um ato que provaria que bondade individual, por menor que pareça, pode ter poder de transformar mundos. A tarde transformou-se em noite enquanto o trabalho de parto de Ana intensificava. Beatriz permaneceu ao lado, aplicando compressas frias na testa de Ana, oferecendo água, sussurrando encorajamentos que vinham de experiência e compaixão genuína. Você é forte, dizia Beatriz sempre que Ana parecia prestes a desistir. Mais forte do que imagina. E não está sozinha. Estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Eram palavras que Ana nunca esperara ouvir. Em vida de escravidão, partos aconteciam em condições brutais. Mulheres davam à luz em campo de trabalho, ou em senzalas sujas, com pouca ou nenhuma assistência. Muitas morriam. Muitos bebês não sobreviviam. Era a realidade aceita, custo calculado do sistema. Mas aqui, nesta casa simples, com esta mulher estranha que a tratava como humana, Ana sentia algo que não sentirá em anos: esperança. As contrações vinham em ondas cada vez mais fortes, dor que consumia tudo. Ana gritou, mãos agarrando lençóis, corpo arqueando com esforço de trazer vida ao mundo. Estou vendo a cabeça, anunciou Beatriz, posicionada para receber bebê. Mais um esforço, Ana. Mais um grande esforço. Ana reuniu toda a força que restava, força de anos sobrevivendo ao impossível, de meses carregando esta criança através de separação e venda e incerteza. Empurrou com tudo o que tinha, grito rasgando de garganta. E então, choro. Choro de bebê, alto e saudável e magnificamente vivo. É menina, disse Beatriz, voz cheia de emoção enquanto limpava rapidamente a criança. Menina linda e perfeita. Lágrimas escorriam por rosto de Ana. Lágrimas de alívio, de exaustão, de alegria esmagadora. Posso segurá-la? Claro que pode. É sua filha. Beatriz colocou o bebê embrulhado em panos limpos nos braços de Ana. Ana olhou para o rosto minúsculo de sua filha, estudando cada detalhe. Olhos fechados mas já franzindo como se concentrando. Punhos minúsculos cerrados. Boca fazendo movimentos de sucção instintivos. Era perfeita. Absolutamente perfeita. Olá, pequena, sussurrou Ana. Olá, meu amor. Vim ao mundo encontrar você. Beatriz observava com um sorriso atravessado de tristeza. Via naquele momento tudo que perderá com própria filha, mas também beleza de poder facilitar isso para outra pessoa. Como a chamará? Perguntou Beatriz suavemente. Ana pensou, olhando para a filha que mamava pela primeira vez. Esperança. Porque ela é minha esperança. Minha esperança de que futuro pode ser diferente, melhor. Esperança, repetiu Beatriz, testando o nome. É bonito. E apropriado. Mas então algo mudou. Esperança, que mamava tranquilamente, abriu olhos. E aqueles olhos, castanhos profundos como terra rica, focaram em Ana com intensidade que não era natural para recém-nascido. Bebês não focavam assim, não nos primeiros dias. Mas Esperança focava. Realmente via. E naquele olhar, Ana sentiu algo. Algo que não podia explicar, algo que transcendia a compreensão racional. Sentiu como se filha estivesse comunicando sem palavras, dizendo coisas que a alma entendia mesmo que mente não conseguisse processar. Você sente também, sussurrou Beatriz, que observava fascinada. Há algo diferente nela. Algo especial. Sim, admitiu Ana. Não sei o que é, mas sim. Ela é diferente. Elas não sabiam quão certo estavam. Porque nos dias seguintes,
Enquanto Ana recuperava forças e Esperança crescia com saúde surpreendente, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro foi o jardim de Beatriz. Sempre fora bonito, mas de repente floresceu com intensidade inexplicável. Rosas que estavam murchando reviveram. Plantas que lutavam para crescer explodiram em verdor. Era como se a presença de Esperança trouxesse vida mais vibrante ao redor. É coincidência, disse Beatriz, mas voz carecia de convicção. Apenas coincidência. Depois foram os animais. Galinhas de Beatriz, que haviam parado de botar ovos há semanas, de repente produziram dúzias. Gato velho e doente que mal se movia recuperou energia, brincando como gatinho. Até cavalos na propriedade vizinha, que tinham sido inquietos e difíceis, acalmaram-se quando Beatriz os levou perto da casa. Não é coincidência, disse Ana finalmente, olhando para a Esperança que dormia pacificamente. É ela. Não sei como, mas é ela. Beatriz queria discordar, queria insistir em explicações racionais. Mas não podia negar o que via com próprios olhos. Esperança não era bebê comum. Havia algo nela, presença, energia, poder, que afetava tudo ao redor. E então veio o teste real. Vizinho de Beatriz, Sr. João Silva, apareceu uma tarde carregando o filho de 5 anos. O menino, Miguel, estava febril e fraco, doente há dias. Beatriz, por favor, implorou João, homem orgulhoso reduzido a suplicante desesperado. Médico da cidade diz que não pode fazer nada. Mas ouvi rumores sobre bebê que nasceu aqui. Rumores de coisas estranhas acontecendo. Sei que parece loucura, mas... Entre, disse Beatriz sem hesitação. Traga Miguel para dentro. João colocou o filho em sofá. O menino estava claramente muito doente, pele pálida, respiração superficial, olhos vidrados. Ana, segurando Esperança, aproximou-se. Posso? Perguntou ela a João, indicando que queria colocar Esperança perto de Miguel. João hesitou apenas momento antes de assentir. Qualquer coisa. Faça qualquer coisa. Ana colocou Esperança suavemente ao lado de Miguel na almofada. A bebê abriu olhos, olhou para o menino doente, e então fez algo extraordinário. Estendeu mãozinha minúscula, tocando o braço de Miguel. Por momento, nada aconteceu. Então Miguel respirou fundo, primeira respiração forte em dias. Cor começou a voltar para bochechas. Olhos focaram, reconhecendo o pai. Pai, disse ele com voz fraca mas clara. Onde estamos? João soluçou, puxando o filho em abraço. Miguel, meu filho, você está melhor. Dentro de hora, Miguel estava sentado, comendo sopa que Beatriz preparou, rindo e conversando como se nunca tivesse estado doente. Era impossível. Era milagroso. Era inegável. O que é sua filha? João perguntou a Ana com reverência misturada com medo. O que ela fez? Não sei, admitiu Ana honestamente. Apenas sei que ela é presente. Presente que não entendo, mas pelo qual sou grata. João foi embora levando Miguel saudável, prometendo não falar sobre o que acontecerá. Mas segredos assim não ficam escondidos por muito tempo. Em dias, outros vinham. Pessoas doentes, feridas, desesperadas. E onde Esperança tocava, cura seguia. Isto vai chamar atenção, avisou Beatriz uma noite. Atenção que pode ser perigosa. Há aqueles que verão Esperança como ameaça, como bruxaria. Então o que fazemos? Perguntou Ana, medo apertando o coração. Protegemos ela, disse Beatriz com determinação. A qualquer custo. E usamos dom dela para fazer bem enquanto podemos. Mas o que nenhuma delas sabia era que notícia sobre Esperança já estava se espalhando. E chegaria aos ouvidos de pessoas poderosas. Pessoas que viriam bebê miraculosa não como presente, mas como ferramenta a ser controlada ou ameaça a ser eliminada. A transformação estava apenas começando. E logo, mudaria não apenas casa humilde de Beatriz, mas fazenda inteira ao redor, e eventualmente, região completa. Tudo por causa de bebê.
Bebê impossível que nascerá em circunstâncias improváveis e possuía poder que desafiava a explicação. Esperança. Nome perfeito para a criança que traria exatamente isso. Esperança de mudança, de cura, de futuro diferente, para todos que tocasse. As semanas passaram e rumores sobre bebê miraculosa espalharam-se pela região como fogo em capim seco. Beatriz tentará manter discrição, mas cada pessoa curada, cada milagre testemunhado, era semente de história que brotava e crescia em jardim fértil de desespero humano. Vinham de fazendas distantes, escravos com feridas infectadas que curavam ao toque de esperança, crianças com febres que quebrava quando o bebê era colocada perto delas, até animais de trabalho que recuperavam forças impossíveis. Cada visitante saía transformado, não apenas fisicamente mas espiritualmente, como se presença de esperança lembrasse algo fundamental sobre bondade e possibilidade. Não podemos continuar assim, disse Beatriz uma tarde, observando fila de 10 pessoas esperando do lado de fora. Haverá consequências. Já há, respondeu Ana, embalando esperança que tinha agora 2 meses mas parecia compreender conversas ao redor com consciência impossível. Mas como negamos ajuda? Como dizemos não quando podemos aliviar sofrimento? Era dilema impossível. E decisão foi tirada de suas mãos quando, 3 dias depois, carruagem elegante parou em frente à propriedade. Dela desceu homem alto, bem vestido, com ar de autoridade que vinha de décadas comandando outros. Era Coronel Rodrigo Mendes, dono da Fazenda São Pedro, maior propriedade da região, com 400 escravos e produção que alimentava mercados de 3 províncias. Homem poderoso, temido, acostumado a obter o que queria. Senhora Beatriz Almeida? Perguntou ele, removendo o chapéu formalmente mas olhos já vasculhando propriedade com avaliação calculista. Sim, respondeu Beatriz, saindo para encontrá-lo com Ana e Esperança atrás. Posso ajudá-lo, coronel? Ouvi histórias interessantes. Histórias sobre bebê com dons incomuns. Olhos dele focaram em Esperança com intensidade predatória. Gostaria de verificar pessoalmente. Com que propósito? Perguntou Ana, instinto protetor flão. Ejando. Tenho escravos doentes. Muitos. Produtividade está caindo, mortalidade aumentando. Se histórias são verdadeiras, se bebê pode realmente curar. Ele sorriu, mas era sorriso de homem de negócios, não de alma compassiva. Então faríamos acordo. Você traz bebê para minha fazenda, cura meus trabalhadores, e serei generoso em compensação. Não, disse Ana imediatamente. Minha filha não é ferramenta a ser alugada. Expressão do coronel endureceu. Você esquece sua posição. É escrava propriedade da senhora Beatriz. Não tem direito de recusar nada. Mas eu tenho, interrompeu Beatriz, colocando-se entre coronel e Ana. E recuso. Esperança não é mercadoria. Não será usada para aumentar seus lucros. Tem certeza? Voz do coronel baixou perigosamente. Porque posso tornar vida muito difícil para pequena propriedade como sua. Posso influenciar fornecedores, comerciantes. Posso garantir que nada cresça nesta terra. Então faça, disse Beatriz desafiadoramente. Não venderei alma por conveniência. Coronel estudou-a por longo momento, depois acenou. Muito bem. Mas saiba, há outros meios de obter o que quero. E nem sempre são civilizados. Ele partiu, ameaça implícita pairando no ar como tempestade aproximando. Ele tentará pegá-la, disse Ana, abraçando Esperança protetoramente. Homens como ele sempre conseguem o que querem. Não desta vez, jurou Beatriz. Mas você está certa. Não somos seguras aqui sozinhas. A solução veio de lugar inesperado. João Silva, cujo filho fora curado, retornou com um grupo de vizinhos, 12 famílias de pequenos proprietários que, como Beatriz, tinham pouca influência individualmente mas juntos formavam comunidade. Ouvimos sobre a ameaça do coronel, disse João. E decidimos. Nos revezaremos guardando esta propriedade. Ele não pegará bebê sem lutar contra todos nós. Mas por quê?
perguntou Beatriz, comovida. Por que arriscariam tanto? Porque Esperança curou meu filho, disse João simplesmente. Porque fez milagres para nossas famílias quando ninguém mais podia. E por quê? Ele olhou para outros, que assentiram. Porque na presença dela, sentimos algo que esqueceramos existir. Bondade. Esperança. Possibilidade de mundo melhor. Assim formou-se aliança improvável. Durante dia, Ana e Esperança continuavam recebendo doentes, curando feridos. Durante noite, vizinhos revezavam guarda, garantindo segurança. Mas Coronel não era homem de desistir facilmente. E sua próxima jogada seria mais astuta, mais perigosa. A tentativa veio 2 semanas depois, no meio da noite. 6 homens, capatazes contratados do coronel, invadiram propriedade silenciosamente, planejando raptar Esperança antes que guardas pudessem reagir. Mas não contavam com algo. Esperança sabia. De alguma forma, bebê de 3 meses percebeu perigo e começou a chorar. Não choro normal de bebê, mas som que ressoava com urgência, com aviso, acordando todos em raio de quilômetro. João e outros guardas acordaram instantaneamente, confrontando invasores. Luta eclodiu. Homens desesperados batalhando contra capatazes armados. Ana pegou Esperança, correndo para esconder-se em celeiro. Beatriz seguiu, determinada a proteger ambas. Mas um dos capatazes as alcançou, bloqueando saída. Entregue o bebê, exigiu ele, segurando faca. Não queremos machucá-las. Apenas queremos bebê. Nunca, disse Ana, colocando o corpo entre homem e filha. Capataz avançou. E então Esperança fez algo que testemunhas jurariam impossível. Bebê abriu olhos e olhou diretamente para Capataz. E naquele olhar havia algo. Algo que fez homem grande e armado parar, congelar, cair de joelhos. Eu vejo, sussurrou ele, voz quebrando. Vejo tudo o que fiz. Todas as pessoas que machuquei. Todo o mal que causei. Lágrimas escorriam. Não posso carregar isso. Faca caiu de mãos tremendo. E quando outros capatazes entraram, viram colega chorando no chão, quebrado por confronto com própria alma. O que você fez com ele? Exigiu o líder deles. Mas quando olhou para a Esperança, aconteceu novamente. Bebê olhou, e homem viu. Viu verdade sobre si mesmo, sobre escolhas que fizera, sobre mal que perpetuara. E não pôde suportar. Um por um, 6 capatazes caíram, não por violência física mas por peso de consciência despertada. E quando João e outros chegaram, encontraram invasores derrotados não por armas, mas por criança. Notícia do que acontecerá espalhou-se rapidamente. E chegou aos ouvidos do coronel Rodrigo, que inicialmente não acreditou. Mas quando capatazes voltaram transformados, recusando trabalhar para ele novamente, insistindo em mudar vidas, ele soube que algo extraordinário acontecerá. Então fez algo surpreendente. Foi pessoalmente à propriedade de Beatriz, desta vez sozinho, sem ameaças ou exigências. Preciso ver, disse ele simplesmente. Preciso entender. Beatriz, contra instintos, permitiu. E Coronel Rodrigo encontrou-se face a face com Esperança. O que aconteceu naqueles minutos, ninguém nunca soube completamente. Coronel olhou para bebê. Esperança olhou de volta. E o homem que passará a vida construindo império sobre sofrimento alheio viu, realmente viu, o que fizera. Quando finalmente falou, voz estava quebrada. Passei 50 anos construindo fortuna. E perdi humanidade no processo. Tratei pessoas como ferramentas. Destruí famílias. Causei sofrimento inimaginável. Olhou para Ana. E agora bebê me mostra a verdade que sempre soube mas enterrei profundamente. E o que fará com essa verdade? Perguntou Beatriz. Mudarei, disse ele com convicção surpreendente. Começarei libertando escravos. Gradualmente, dentro do que lei permite. Depois melhorarei condições dos que permanecerem. E eventualmente. Pausou. Eventualmente transformarei Fazenda São Pedro em algo diferente.
Algo que não dependa de escravidão. Parecia impossível. Mas nos meses seguintes, Coronel Rodrigo manteve palavra. Começou com pequenas mudanças, melhores rações, menos horas de trabalho. Depois maiores, alforrias, pagamento por trabalho. E gradualmente, fazenda transformou-se. E tudo começou com Bebê. Bebê que forçava pessoas a confrontarem verdade. 6 meses após nascimento de Esperança, região inteira estava mudando. Não através de revolução violenta ou decreto governamental, mas através de transformações individuais multiplicadas. Coronel Rodrigo não era o único fazendeiro transformado. Outros, confrontados por presença de esperança ou inspirados por mudanças na Fazenda São Pedro, começaram a questionar próprios sistemas. Alguns resistiram, claro, recuando mais profundamente em justificativas e negação. Mas suficientes mudaram para criar momentum. Ana observava tudo com maravilhamento. Não entendo como ela faz isso, disse a Beatriz. Como o bebê pode ter tal poder? Talvez não seja poder dela, reflexionou Beatriz. Talvez seja verdade que todos carregamos dentro, mas normalmente mantemos enterrada. Esperança apenas espelha de volta. Sa-nos a ver o que sempre esteve lá. Esperança crescia rapidamente, atingindo marcos de desenvolvimento mais cedo que normal. Aos 6 meses, já se sentava firmemente, observando o mundo com olhos que pareciam compreender demais. Não falava ainda, mas comunicava de outras formas. Olhares que transmitiam volumes, toques que curavam, presença que transformava. Beatriz formalmente libertou Ana através de documentos de alforria, recusando continuar com farsa de propriedade. Você nunca foi minha escrava, disse ela. Foi minha amiga, minha irmã em tudo exceto sangue. Ana chorou, abraçando mulher que salvara não apenas vida mas humanidade. Ficarei, disse ela. Não por obrigação, mas por escolha. Esta é nossa casa agora. A comunidade ao redor da pequena propriedade cresceu. Pessoas vinham não apenas para a cura, mas para aprender, para transformar, para fazer parte de algo maior. Formou-se cooperativa informal, famílias trabalhando juntas, compartilhando recursos, ajudando uns aos outros. E no centro estava a Esperança, crescendo em criança extraordinária que seria catalisadora de mudança muito além do que qualquer um imaginara. Bloco 6. O legado em formação, aumentado, 7.000 caracteres. Anos passaram como rio constante, trazendo mudanças que ninguém poderia ter previsto naquela noite de parto há tanto tempo. Esperança cresceu em criança extraordinária, e aos 7 anos possuía sabedoria que pertencia a alguém muito mais velho. Sua habilidade de curar permaneceu, mas evoluíra significativamente. Agora não era apenas toque físico que restaurava corpos, mas palavras que curavam almas fragmentadas, presença que inspirava mudança profunda em níveis que transcendiam o físico. A pequena propriedade de Beatriz transformará-se em algo muito maior que suas dimensões modestas sugeriam. Tornará-se centro, não geográfico, mas espiritual, de movimento que varria a região como vento transformador. Pessoas vinham de dias de viagem apenas para ver Esperança, para ouvir suas palavras, para testemunhar existência que desafiava tudo que sociedade lhes ensinara sobre hierarquia e valor humano. Ana, agora mulher livre de 31 anos, observava a filha com mistura de orgulho maternal e admiração quase reverente. Às vezes esqueço que és minha filha, confessou ela a Beatriz uma tarde enquanto observavam Esperança conversando com um grupo de ex-escravos que vieram pedir conselho. Pareces tão além de mim, tão além de todos nós. Ela ainda é criança, lembrou Beatriz gentilmente, embora a voz carregasse mesma admiração. Criança extraordinária, sim, mas criança. Precisa de mãe, de amor, de normalidade tanto quanto de propósito maior. Era verdade. Apesar de dons impossíveis, Esperança ainda ria ao brincar com outras crianças, ainda buscava abraços de Ana quando estava cansada, ainda tinha medos e dúvidas que qualquer criança teria. Era essa combinação, humanidade profunda entrelaçada com algo transcendente, que a tornava tão poderosa. A região transformará-se dramaticamente nos 7 anos desde nascimento de Esperança.
O que começara com Coronel Rodrigo libertando escravos espalhara-se como ondas em lago. Agora, mais de metade das fazendas na área operavam com trabalhadores livres ou em processo ativo de transição. Sistema ainda existia, escravidão ainda era legal, ainda dominante em todo o Brasil. Mas naquele canto particular de província de São Paulo, algo radicalmente diferente estava florescendo. Fazenda São Pedro tornará-se modelo. Coronel Rodrigo, transformado completamente de homem que Ana e Beatriz haviam temido em aliado e amigo genuíno, abrirá propriedade para visitantes. Outros fazendeiros vinham ver como operação baseada em trabalho livre poderia não apenas sobreviver mas prosperar. Alguns chegavam céticos, armados com objeções econômicas e sociais. Mas depois de ver sistema em funcionamento, depois de conversar com trabalhadores que escolhiam ficar porque eram tratados com dignidade e recebiam compensação justa, muitos saíam questionando próprias certezas. Não é apenas sobre economia, explicava Rodrigo em uma dessas visitas. Embora a economia funcione melhor que esperava, trabalhadores motivados produzem mais, cuidam melhor da terra. Mas realmente é sobre alma. Sobre poder olhar no espelho e reconhecer pessoa olhando de volta. Sobre dormir à noite sem peso de consciência. E inevitavelmente, visitantes perguntavam sobre esperança. É verdade que criança iniciou tudo isso? Ela realmente tem poderes? Podemos conhecê-la? Rodrigo sempre respondia cuidadosamente. Esperança é catalisadora. Mas mudança vem de dentro de cada pessoa. Ela apenas ajuda a despertar o que já está lá. Foi Rodrigo quem propôs ideia audaciosa quando Esperança completou 7 anos. A reunião de fazendeiros em 2 semanas. 20, talvez 30 dos mais influentes da região. Alguns já mudaram. Outros resistem. Mas todos estão curiosos. Ele olhou para Ana e Beatriz. Deixem Esperança falar. Deixem ela contar a história dela, compartilhar visão. Pode fazer diferença. Ana hesitou. Ela é tão jovem. E esses homens são poderosos, acostumados a controlar. E se a machucarem? E se tentarem usá-la? Não deixarei, prometeu Rodrigo. E além disso, ele sorriu. Acho que Esperança pode cuidar de si mesma melhor que qualquer um de nós. Esperança, quando consultada, simplesmente assentiu. Falarei, disse ela com calma que pertencia a alguém muito mais velho. É hora. Sementes foram plantadas, raízes cresceram. Agora é tempo de colheita. A reunião aconteceu na Casa Grande da Fazenda São Pedro, em salão grande que normalmente hospedava celebrações e negócios. 40 homens apareceram, fazendeiros, comerciantes, alguns políticos locais. Alguns vinham com curiosidade genuína. Outros com ceticismo ou até hostilidade. Todos esperavam ver criança prodígio, talvez realizar milagre para entretenimento. O que receberam foi algo completamente diferente. Esperança entrou com Ana e Beatriz de cada lado, pequena figura entre mulheres protetoras. Vestia roupas simples mas limpas, cabelo trançado cuidadosamente. Não havia nada de extraordinário em aparência. Apenas menina de 7 anos, pequena para a idade, com olhos grandes e expressão séria. Mas quando começou a falar, sala inteira silenciou. Meu nome é Esperança, começou ela, voz clara apesar de tamanho pequeno. Nasci escrava. Bem, tecnicamente. Minha mãe foi comprada grávida no mercado de Campinas. Eu deveria ter nascido em senzala, crescido em campo, vivido e morrido como propriedade. Pausou, olhos percorrendo rostos. Mas não nasci. Nasci em casa de mulher chamada Beatriz, que comprou minha mãe não para lucro, mas por bondade. Nasci livre porque escolha foi feita. Escolha de ver humanidade onde sistema diz que não existe. Vocês me chamam de milagrosa, continuou ela. Dizem que tenho dons especiais, que curo doenças, que transformo pessoas com toque. E há verdade nisso. Coisas acontecem ao meu redor que não posso explicar completamente. Mas quero que entendam algo fundamental. Ela deu passo à frente, presença enchendo sala de maneira que criança de 7 anos não deveria ser capaz.
Não sou especial porque tenho poderes. Sou especial porque faço vocês verem verdade que sempre souberam, mas escolheram enterrar. Verdade sobre sistema que construíram. Sobre custo real, não em dinheiro, mas em humanidade. Sistema que vocês mantêm machuca a todos, disse ela com convicção tranquila. Não apenas aqueles escravizados, embora obviamente eles sofram mais. Mas vocês também. Rouba a humanidade, substitui com ganância e medo. Transforma pessoas em coisas, amor em transação, dignidade em mercadoria. E no fim, todos perdem. Até vocês. Especialmente vocês. Alguns homens na sala mexeram-se desconfortavelmente. Outros olhavam com expressões variando de raiva a vergonha. Mas aqui está a verdade ainda maior, disse Esperança, e agora a voz dela carregava algo mais, não ameaça, mas promessa. Vocês podem mudar. Não apenas porque é economicamente viável, embora Coronel Rodrigo possa atestar que é. Não apenas porque é socialmente progressivo, embora seja. Mas porque é certo. Moralmente, espiritualmente, fundamentalmente certo. Um coração, uma escolha por vez, continuou ela. Assim mudança acontece. Coronel Rodrigo mudou. Outros mudaram. E quando suficientes mudarem, quando suficientes pessoas escolherem ver humanidade em todos, sistema inteiro desmorona sob peso de própria crueldade. E é substituído por algo melhor. Algo onde valor humano não é determinado por cor de pele ou circunstância de nascimento, mas por fato simples de ser humano. Ela pausou, olhando diretamente para o homem no fundo da sala, fazendeiro conhecido por tratamento particularmente brutal de escravos. Sei que alguns de vocês pensam que sou ameaça, que represento o fim de modo de vida, de poder, de riqueza. E tem razão. Represento o fim disso. Mas também represento o começo de algo melhor. Algo onde podem dormir à noite sem pesadelos de consciência. Onde podem olhar próprios filhos sem vergonha de herança que deixam. Então pergunto, disse ela, voz suavizando mas perdendo nada de poder, o que escolherão? Agarrar-se a sistema moribundo, tornando-se cada vez mais monstruosos para mantê-lo? Ou juntarem-se à transformação, tornarem-se parte de futuro em vez de relíquia de passado vergonhoso? Silêncio absoluto caiu sobre sala. Então, lentamente, Coronel Rodrigo começou a aplaudir. Outros juntaram-se, primeiro hesitantes, depois com mais convicção. Não todos. Alguns sentaram-se com faces fechadas, recusando até reconhecer o que ouviram. Mas suficientes aplaudiram. Suficientes viram. Depois da reunião, enquanto homens discutiam e debatiam, enquanto alguns faziam compromissos de mudança e outros saíam furiosos, Ana abraçou Esperança firmemente. Estava tão orgulhosa, sussurrou ela. E tão assustada. Esses homens são perigosos. Eu sei, disse Esperança. Mas verdade é mais perigosa que qualquer um deles. E verdade está do nosso lado. Nas semanas seguintes, 5 fazendeiros adicionais começaram processos de libertação gradual. 3 mais melhoraram condições dramaticamente. Não era revolução completa. Ainda havia resistência. Ainda havia aqueles que se recusavam a mudar. Mas era progresso. Progresso real, mensurável, tangível. E tudo voltava a momento de nascimento. A momento quando Ana deu à luz em casa humilde, quando Beatriz escolheu bondade sobre lucro, quando Esperança entrou em mundo e começou, simplesmente por existir, transformá-lo. Às vezes, disse Beatriz a Rodrigo durante visita, penso em como tudo poderia ter sido diferente. Se eu tivesse passado por aquele mercado naquele dia. Se Ana tivesse sido comprada por outro. Se Esperança tivesse nascido em outro lugar. Mas não foi, disse Rodrigo. E isso não é coincidência. É propósito. Destino, talvez. Ou simplesmente o universo organizando-se em direção à justiça. Você acredita nisso? Universo com moral. Não costumava, admitiu ele. Mas depois de conhecer Esperança? Depois de sentir mudança em próprio coração? Sim. Acredito que há algo maior trabalhando. E somos sortudos por fazer parte disso.
Esperança continuaria crescendo, continuaria transformando, continuaria plantando sementes que eventualmente floresceriam em Brasil sem escravidão. Mas já, aos 7 anos, legado estava formado. Não apenas em leis ou políticas, mas em corações mudados, em escolhas diferentes, em futuro se tornando possível onde antes parecia impossível. E tudo começou com compra, não de escravo, mas de chance. Chance de bondade, de mudança, de transformação. Chance que Esperança transformaria em revolução. Décadas depois, quando Esperança era mulher de 40 anos, Brasil aboliu escravidão completamente. Lei Áurea de 1888 finalmente terminou instituição horrenda. Esperança estava lá quando notícia chegou, cercada por Ana, agora idosa, Beatriz, quase 80, e comunidade que crescerá ao redor delas. Choraram juntos, lágrimas de alegria, de alívio, de memória de todos que sofreram antes deste dia. Você fez isso, disse Ana à filha. Você plantou sementes. Nós fizemos, corrigiu Esperança. Cada pessoa que escolheu mudança, cada coração que abriu, cada fazendeiro que libertou escravos. Todos contribuíram. Ela olhou para a comunidade próspera ao redor, escola que haviam construído, hospital, casas onde ex-escravos viviam como cidadãos livres. Comecei com nascimento em casa humilde, comprada por mulher bondosa. E cresceu para isto. Para futuro que vale a pena. Anos depois, quando Esperança tinha 60 anos, jovem escritor veio entrevistá-la. Dizem que você mudou região inteira apenas nascendo. Que tem poderes milagrosos. Esperança sorriu. Não tenho poderes. Tenho apenas verdade. E verdade é que todos podemos escolher bondade. Todos podemos transformar. Só precisamos decidir. E o que diria a futuras gerações? Que cada nascimento é oportunidade. Cada criança carrega potencial de transformação. Não precisa ser miraculosa para mudar mundo. Apenas precisa escolher ver humanidade em todos e agir de acordo. Esperança viveu até 85 anos, vendo o Brasil se transformar, vendo comunidade que ajudou a criar prosperar. E quando morreu, rodeada por descendentes de Ana e Beatriz, por pessoas cujas vidas tocará, suas últimas palavras foram: foi boa vida. Vida que começou sendo comprada como mercadoria e terminou livre, amada, com propósito. E isso é milagre real. Não meu, mas de todos que escolheram mudança. E história de bebê que nasceu em circunstâncias impossíveis e transformou região inteira através de simples poder de verdade, foi contada por gerações. Lembrando a todos que mudança começa com escolhas individuais. Que bondade tem poder. Que transformação é sempre possível. E que às vezes, tudo o que precisamos é olhar nos olhos de criança e ver verdade refletida de volta. Verdade sobre quem somos e quem podemos escolher ser.